Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, aqui é a Rebeca e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho de como foi minha viagem até o Japão. Ocorreu algumas complicações logo no início, que já já eu vou falar pra vocês, mas antes disso eu vou mostrar como foi o início da minha viagem. Olá, boa noite, tudo bem? Logo que chegamos no aeroporto, descobrimos um serviço da Itaú Personalité. E não, isso não é uma propaganda. É só um serviço que eu e meus tios descobrimos assim que chegamos no aeroporto. É um serviço novo que te dá o direito de usar essa sala de espera, mais a manobragem do seu veículo. E todo mundo sabe como é difícil estacionar quando você chega no aeroporto. Lembrando que é um serviço apenas para clientes Itaú Personalité. Cheguei cerca de 2 horas antes do meu voo, com antecedência, como de costume. Óbvio que o aeroporto estava extremamente lotado, como sempre. Comi um pão de queijo, conversei com os meus tios e só então eu fui pro check-in. E ainda bem que meus tios estavam comigo, porque eu não fazia ideia do que eu ia fazer se eles não estivessem lá. Eles têm muita experiência com viagens, conhecem bastante sobre isso, então foi essencial a presença deles para me ajudar a resolver essa situação. Depois de resolver todo esse BO, finalmente, graças a Deus, eles puderam me levar pra sala de embarque e nós nos despedimos e foi extremamente difícil, mas deu tudo certo. E agora sim eu vou poder explicar pra vocês o que de fato aconteceu com o meu voo. Eu estava extremamente preocupada, com medo de acontecer alguma coisa, porque essa seria a maior viagem da minha vida. E, além disso, eu estaria fazendo essa viagem totalmente sozinha, por conta própria, pra outro país, com outra língua, uma língua que eu não sabia falar. Então eu estava com muito medo de acontecer alguma coisa do qual eu não estivesse no controle. E foi exatamente o que aconteceu. Mas Deus é maravilhoso e Ele acalmou totalmente meu coração. Eu consegui me concentrar, consegui ficar calma, me manter calma e no fim deu tudo certo. Essa menina fala e não conta logo o que aconteceu. Desculpa, gente. Então, o que aconteceu foi que, no início, o meu voo estava agendado para ir para o Texas. Mas assim que eu fui fazer meu check-in, a companhia me avisou que meu voo tinha sido cancelado devido a uma forte nevasca no aeroporto que eu faria conexão que ficava lá no Texas. E claro que eu fiquei me perguntando como que estava tendo uma nevasca no Texas. Pra mim isso era impossível, ou pelo menos raro de acontecer, né? Então eles me deram a opção de esperar o próximo voo pra lá, que seria só no dia seguinte, ou seja, eu teria que dormir em São Paulo, eles pagariam o hotel, mas não ajudariam nos custos lá no Texas. Eu já tinha achado ruim porque eu sei que o dólar não tá barato, mas ainda tinha mais uma surpresa. Assim que eu chegasse lá no Texas, eu teria que esperar o dia seguinte pra embarcar pro Japão. Gente, imagina ficar um dia inteiro no Texas se bancando, com o dólar a quase R$ 6. Realmente não ia rolar. E tem mais. Meu esposo embarcou 2, 3 horas antes que eu. Ele foi com outra companhia pro Japão. Não conseguimos ir juntos, infelizmente. Mas conseguimos a viagem para chegar no mesmo dia. O nosso destino final seria o aeroporto de Narita, que fica em Chiba. Mas, infelizmente, com toda essa confusão que aconteceu, a outra opção que me deram era a de embarcar no mesmo dia, porém para Chicago, que foi a opção que eu preferi escolher. Com a condição de que, ao invés de eu descer no aeroporto de Narita, eu teria que descer no aeroporto de Haneda. Ou seja, ficava cerca de 2 horas e 10 minutos de distância uma da outra. Detalhe, isso tudo aconteceu sem eu ter avisado o Henrique, então ele não sabia de nada disso ainda. Já havíamos contratado um serviço para nos buscar no aeroporto de Narita para facilitar, afinal estávamos com 5 malas e mochilas cheias. Mas por causa que a localização mudou, eles não conseguiram me buscar e tiveram que ir direto para nossa casa, que ficava em outra cidade. O Henrique acabou indo sozinho para nossa casa e ficou aguardando o meu contato pra gente saber o que nós iríamos fazer. Como vocês podem ver, essa sou eu passeando no aeroporto de Chicago. Passeando entre aspas, né? Porque a conexão foi extremamente rápida, apesar de ter sido 5 horas. Sim, gente, 5 horas foi muito rápido. Tinha muita coisa pra fazer, tinha que passar pela imigração, pegar as malas. E só de andar nesse aeroporto gigantesco demorou muito. E em nenhum momento eu saí do aeroporto. A essa altura do campeonato, o Henrique já tinha visualizado minhas mensagens, já estava a par do que tinha acontecido. E decidimos juntos que eu ia tentar pegar metrô lá no aeroporto de Haneda. E em último caso, eu pegaria táxi, mas era uma coisa que eu não gostaria de pegar porque eu sabia que ia sair muito caro. Enfim, depois de 5 horas andando pra lá e pra cá no aeroporto de Chicago, eu finalmente embarquei pra minha viagem para o Japão. Dá-lhe filme e dá-lhe comidinha de avião pra conseguir aguentar mais 15 horas de voo. E eu quase esqueci de contar pra vocês, mas o lugar que me deram nesse segundo voo era 1000 vezes melhor do que o lugar que eu tinha escolhido antes. Então, no fim, apesar de ter dado todos esses perrengues, foi até melhor, porque eu consegui ficar sozinha, super confortável, sem ninguém na minha frente e sem ninguém do meu lado. E vou contar pra vocês que eu achei que essa viagem seria muito mais difícil, mas até que foi bem agradável, pensando que foi uma viagem de mais de 25 horas, contando com os atrasos e a conexão de 5 horas. E dá-lhe mais filminho pra aguentar. Gente, eu acho que assisti uns 4 filmes. E eu também acabei assistindo uma série que eu tinha baixado no meu celular, inclusive finalizei ela na viagem. Ela tinha mais 3 episódios pra finalizar, de 40 minutos, então foi muita coisa. Todas as refeições foram ótimas, até esperei entregarem meu suquinho de laranja pra começar a assistir esse filme maravilhoso, Meninas Malvadas musical, que eu estava com muita vontade de assistir. Fui ao banheiro, troquei de roupa, escovei os dentes, me arrumei pra dormir. E finalmente capotei. Sério, gente, essa viagem foi extremamente cansativa. Teve uma hora que eu tava já de saco cheio que nunca chegava. Mas então, finalmente comecei a avistar um pouquinho de terra. Corri pro computador de bordo pra verificar e sim, já estávamos no Japão, bem no comecinho dele. E não, gente, eu não consegui me conter. Depois de voar mais um pouquinho, eu tive o imenso privilégio de poder visualizar Tóquio de cima em um entardecer extraordinário. Eu não aguentei as lágrimas e simplesmente chorei.
E sério, gente, dispensa a apresentação, top. Olha só que lugar mais lindo. A vista é uma coisa extraordinária, de fato. Detalhe que eu não tinha nem descido do avião ainda e já tava apaixonada pelo lugar. E o melhor estava por vir, porque vocês não fazem ideia do que aconteceu depois de eu ter descido ali em Tóquio. Eu cheguei, era mais ou menos 5h30, 5 horas, 5h30. Ainda bem que no aeroporto tinha Wi-Fi, graças a Deus. Consegui conversar com o Henrique e depois de várias tentativas em tentar pegar o metrô com direito a choro de desespero, nós tomamos a decisão de eu pegar o táxi e ir direto pra cidade que nós estamos hoje, que é a cidade de Guma. Na verdade é província Guma e a nossa cidade é a cidade de Ota. Eu precisava decidir isso logo porque o transporte público aqui no Japão fecha meia-noite. Então se passasse desse horário, eu ia parar no meio do nada, sem sinal, sem internet, sem ninguém pra me ajudar. Isso era muito perigoso, então eu optei por pegar o táxi mesmo. O que eu não esperava era que o táxi era tão caro assim. Mas quando eu vi o valor dele subindo cada centímetro que eu andava, eu percebi que ia ficar muito mais caro do que eu esperava. Gente, eu nunca paguei tão caro num táxi em toda a minha vida. Tentem chutar aí nos comentários quanto que eu paguei nesse táxi, em reais convertido já. Bom, antes de eu falar quanto que eu gastei, eu queria contar que deu tudo certo no final, depois de quase 3 horas de viagem no carro do táxi. Eu finalmente cheguei na casa que nós alugamos. O Henrique ficou aliviado que eu cheguei bem, com as coisas, tudo certinho, apesar do valor que eu paguei na viagem, que foi o valor de 44 mil ienes. Olhem só a conversão de quanto que dá. E é isso, gente. Não peguem táxi no Japão, tá bom? Que sirva de exemplo pra quem for vir pra cá. Óbvio que eu não consegui mais gravar, eu estava extremamente cansada e fui direto pra cama. Mas fica aqui alguns trechos de como foi meu primeiro dia no Japão, andando pela rua, conhecendo a loja de conveniência. E agora eu vou querer saber o que vocês querem ver por aqui. Me contem o que vocês mais gostariam de conhecer no Japão, que eu vou tentar gravar pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Pelo menos tudo isso que aconteceu tá servindo de história, de entretenimento pra vocês. E é isso, gente. Deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem com aquela pessoa que gosta muito do Japão. Obrigada, gente, e até a próxima.